nas redes sociais. Você vai entender agora. Domingo de Páscoa 2026, 12h30. E assim ficou minha loja. Acabou tudo. Tá vendo aí, ó? Acabou tudo. Só sobrou o resto, ó. Restinho de maçã, restinho de chuchu. Tá aqui, ó. Restinho de cenoura. Tá vendo aí? Resto de tomate. Só isso aqui de batata. Acabou. E é pra isso. Bom, eu não votei no Lula. Eu votei no mito. Eu não imaginava que o Lula ganhando fosse promover isso na minha vida, irmão. Aqui, ó. Bancada de banana. Zerou. E a semana que vem vai zerar de novo, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí? Folha. Alface. 400 pés de coentro. 400 pés de coentro. Só pé de coentro. Acabou a alface, acabou o couve, acabou tudo. Agora eu vou ficar reclamando. Eu tenho medo de Deus me castigar. Se eu olhar pro presidente da República do Brasil hoje e falar assim, ó, tá ruim demais, igual um monte de gente fala aí, ganhando dinheiro. Igual eu tô ganhando aqui. Eu tenho medo. Eu não sou igual a eles, eu tenho medo de Deus me castigar. Por isso que eu larguei de ser bolsonarista e hoje eu tô fazendo L. Porque eu vi que tudo aquilo que eles falavam, nada aconteceu. Inclusive, que o brasileiro, não ia ter dinheiro para comer churrasco, hoje acabar com o meu estoque de carvão todinho. Não tem mais nada, acabou tudo. Acabou, cadê? Até a abóbora, ó, a abóbora do Lula aqui, ó. Só sobrou uma, come abóbora, come carne, come o que quiser. Acabou ovo aqui, acabou tudo, ó. Acabou tudo. O povo tem dinheiro. Vergonha você tem que ter, sujeito, é de defender um miliciano, um vagabundo mentiroso que defende os Estados Unidos e o interesse do Donald Trump e dos americanos. Toma vergonha na cara, rapaz. É você que tá passando vergonha. Você que faz isso. O seu país é o melhor país do mundo. Não te falta nada, basta você trabalhar. Você quer viver de auxílio do governo? Viva! Mas se você quer trabalhar, Deus vai te capacitar. Entendeu? O Lula não é o Lula que vai fazer pra você, não. Eu sei que vai fazer. Mas o Lula vai te dar condições. Você quer trabalhar? Você vai trabalhar. Você quer estudar? Você vai estudar. E é assim, hoje eu tô melhor do que os meus pais. E os meus filhos vão estar melhor que mim. Melhor que eu. O país vai crescer. Entendeu? Porque no ano que vem, pela primeira vez na minha vida, eu tenho o maior prazer de ir nas urnas e apertar o 13. Para um Brasil melhor. Do jeito que vocês estão vendo aqui. Me desculpa se não tá assim para todo mundo. Me desculpa. Você tem que ver aí o que você tá fazendo. Porque eu levanto todo dia e vou trabalhar. E nada tem me faltado. Tô prosperando, tô dando graças a Deus. Enquanto lá fora eles estão se matando lá. É bomba para tudo quanto é lugar. O meu país está lindo. E eu finalizo aqui agradecendo a Deus e ao meu presidente. E eu agradeço a Deus mesmo por ter o presidente que eu tenho, por morar aqui nesse país e poder prosperar aqui. Poder prosperar num lugar onde é que tanta gente reclama. Tanta gente reclama. Eu não, aqui é só gratidão. É o Lula, tô fazendo L. Eu não vejo a hora de no dia 4 de outubro chegar nas urnas, Lula no primeiro turno, pro Brasil melhor. Não tenha vergonha, cara. Vergonha você tem que ter de defender fascista, golpista, essa turma aí, ó, que não vai nada. É isso aí que você tem que ter vergonha. Meus amores lindos e maravilhosos, vocês viram aí esse vídeo aí, o nosso colega falando o quanto as vendas dele foram maravilhosas. Isso não é só agora, né, que as vendas deles, que a venda, né, o comércio que ele tem, né, no bairro dele, ele tá tendo muito sucesso. Ele tá tendo muito sucesso com o comércio que ele tem. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? E ele diz que ele foi uma das pessoas que votou no antigo governo, né? Votou no antigo governo. É um dos eleitores do antigo governo, sabe? E ele diz com a boca dele que ele foi enganado por essas pessoas, enganado, né? E ele se arrepende muito. Ele se arrepende muito como um ex-bolsonarista. Ele diz que se arrepende muito porque ele foi enganado, né, de tanta lavagem cerebral que ele recebeu na mente dele, que ele era uma pessoa que ele não enxergava nada, não enxergava nada de bom
enquanto ele estava sendo, né, levado, né, pelo que essas pessoas falam, né, continuam falando até hoje, né, continuam falando até hoje, infelizmente. Então ele disse que tudo que ele botou para vender, agora na semana da Páscoa, ele vendeu quase tudo, só ficou o restinho. Mas todas as mercadorias que ele botou no comércio dele, ele vendeu tudo, tudo, tudo. Então, gente, por aí você que está me assistindo já está vendo que as pessoas estão prosperando no governo do presidente Lula. As pessoas estão prosperando, né? Até uma empresa muito famosa aí de chocolate, que eu não vou estar aqui fazendo marketing para essa empresa famosa, né? Mas eu acho que vocês já devem saber qual é a empresa muito famosa que também bateu recorde de vendas, né? Em, em ovos de Páscoas e doces, né? Referindo assim a chocolate, né? A chocolate, né? Então, essa marca muito famosa fez uma comemoração daquela astronômica, ela e todos os seus funcionários comemorando que bateu recorde de vendas. 300 milhões, gente. Foi a venda dessa empresa de chocolate. Aí, me respondam vocês aí que estão me assistindo. Me respondam aí nos comentários. Como é que é um país que algumas pessoas dizem que está quebrado, né? Algumas pessoas, só aquelas que são contra o governo do presidente Lula, né? Que abre a boca e fala isso, pode estar quebrado com uma empresa de chocolate que só na Páscoa faturou 300 milhões. Me diga aí, gente, como é que é um país que está quebrado, uma empresa dessa de chocolate, só em um dia ela ter faturado 300 milhões? Isso tem lógica? Vocês acham que um país que está quebrado, uma empresa de chocolate consegue faturar tudo isso em um dia? Consegue, gente? Eu acho que não. Eu acho que não, gente. Isso é conto da carocha. Isso é conto da carocha, porque o Brasil está, para quem trabalha com vendas, o Brasil está muito bem. Para quem sabe vender, o Brasil está muito bem. Até o velho da van tá faturando, gente. O velho da van tá faturando. Aí é o que bateu recorde de vendas lojas do velho da van. Faturando. E como é que pode pessoas que não gostam do presidente Lula abrir a boca e dizer que o Brasil está quebrado? Está quebrado o cacete, está quebrado para essas pessoas, porque não é pela economia do Brasil. Não, eles falam isso não pela economia, eles falam isso porque eles não gostam do presidente Lula. Essa que é a verdade. Mas que a economia do Brasil está muito melhor do que na época de Bolsonaro, isso está. Isso está, gente. Isso está. Está sim. Para quem sabe trabalhar com vendas, para quem sabe trabalhar com venda, a pessoa está vendendo muito bem. Muito bem. Essa que é a verdade. E se vocês estão gostando aqui do conteúdo de hoje, gente, não se esqueça que se você quiser nos ajudar aqui com o nosso canal, eu vou deixar o QR Code para você fazer a sua doação aqui, para ajudar aqui com o nosso trabalho aqui do canal, com qualquer valor, tá, gente? Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com qualquer valor. O canal agradece a todos vocês que nos ajudarem, tá? Nos ajudarem aqui com o canal, tá, gente? A melhorar aqui, a poder, ó, tô precisando até de um celular novo, gente. Ó, tô precisando de um celular, a imagem aqui, né? Se não tiver boa, a imagem aqui do celular para vocês, né? Então nos ajude aí fazendo a sua doação com o Pix para comprar um celular melhor, né? Para melhorar, né, a imagem aqui do celular aqui para vocês que gostam de assistir aos vídeos aqui do nosso canal. Então, gente, se você puder, o Pix vai ficar aqui, alguma parte aqui do vídeo para o QR Code, tá? O QR Code para você fazer a sua doação aqui para nos ajudar, tá bom, gente? O canal agradece a todos vocês, tá? E se você não puder nos ajudar com o Pix, você poderá nos ajudar também se inscrevendo no canal, deixando o seu like e escrevendo nos comentários aí a pergunta que eu fiz
Agora aqui para você, né? Como é que pode um país que está quebrado, empresas estarem faturando tanto, né? Em um dia só de venda, né, gente? Né? Escreva nos comentários para mim aí, tá? Então, continuando, gente. Então é isso. Então, muitos empresários aqui no Brasil estão vendendo bem, gente. Então, essas pessoas que criticam o governo do presidente Lula não criticam por causa da economia do Brasil, porque a economia do Brasil está bem, né? Está muito bem. Critica o presidente, fala que a economia está ruim, não por causa da economia, mas fala da economia. Por quê? Porque não gosta do presidente Lula, isso aqui é a verdade. Mas que o nosso país, a economia está ótima, está, o Brasil está com suas contas em dia. O Brasil fora não está devendo ninguém. Todas as contas do Brasil com o Banco Monetário Internacional está em dia, tá vendo? Coisas que há 5 anos atrás o Brasil não estava, tá? O Brasil não estava com as suas contas em dia, mas hoje o Brasil está. O Brasil não está devendo ninguém. Então, o presidente Lula não é um excelente administrador? Hã? O presidente Lula é um excelente administrador, não só ele, mas toda a sua equipe. Ao ministro Fernando Haddad, a, a Simone Tebet também, né? E todos os outros, né? Os outros ministros também do governo Lula são excelentes, são pessoas que estão ajudando o presidente Lula a administrar o nosso país, sabe? A administrar o nosso país. Então, agora só não está melhor no Brasil porque, né, gente? O Brasil era para estar muito melhor, né? Era para estar muito melhor, mas está faltando uma coisa aí, não é que essa taxa de juro que não justifica essa taxa de juro do Banco Central, que infelizmente o Bolsonaro, né, fez esse favor de colocar o Banco Central, ele junto com Paulo Guedes, né, e Campos Neto, né, que era o anterior ao Galípolo, né, que está no Banco Central agora, que ele resolveu colocar o Banco Central brasileiro independente, que o Banco Central não é independente coisa nenhuma, né, gente? Com essa taxa de juro aí, que não justifica o porquê, porque o Brasil está com a inflação controlada, o Brasil está com suas contas em dia, as contas do Brasil estão em dia, inflação controlada. Então não justifica o porquê essa taxa de juro, que era para estar, na minha opinião, gente, a 10% essa taxa de juro. Aí sim o Brasil ia avançar mais um pouco. Mas, né? Mas, então, gente, então é isso. Então vamos parar, né? Você aí que vive no mundo, o seu mundo, né? Eu não vou nem dizer que o Brasil tá bem. O Brasil tá bem. Só no, tá muito melhor do que muitos países, né? O Brasil está muito melhor do que Estados Unidos. O Brasil está muito melhor do que Argentina. O Brasil está muito melhor do que qual é o outro país? Do que a Europa. O Brasil está muito melhor, gente. O Brasil está muito melhor. Se vocês não sabem, se não estão sabendo, a Europa também não está lá essas coisas não, sabia? A Europa não está lá essas coisas não, gente. Essa que é a verdade, assim como os Estados Unidos não está também. É que eu tô vendo, já tô vendo muitas pessoas que estavam nos Estados Unidos arrumando as malinhas e voltando para cá, né? Olha que coisa, né, gente? Né? Brasileiros americanizados, né, que é, estão arrumando as suas malinhas e voltando pro Brasil. Tá vendo como é que é? Isso é sinal que lá, né, os Estados Unidos não tá lá essas coisas não, né, gente? Não tá lá essas coisas não. Então, vamos, nós brasileiros, como os verdadeiros patriotas, aqueles que amam o nosso país, nós temos que estar do lado daquele que quer ver o Brasil crescendo. E quando o Brasil cresce, todo mundo vive bem, gente. Todo mundo vive bem, tá? Nós temos que parar de ser egoístas, mesquinhos, sabe? De ser pessoas que só pensam em si. Nós temos que pensar no coletivo. É assim que nós temos que pensar coletivo, não no individualismo. Porque quando o país é individualista, aquele país não cresce, gente.
Aquele país não evolui, aquele país não prospera. O país só cresce quando as pessoas estão em união, juntas, sabe? Quando o povo é unido. Quando o povo é unido. Agora, quando uma nação é desunida, que não é patriota, que não ama o seu país, infelizmente essa pessoa, né, não é digna de estar aqui no Brasil. Me desculpa, tá? Mas quem não gosta do Brasil, critica o Brasil, só porque eu não gosto do presidente Lula, e o presidente Lula está fazendo excelente trabalho. Ele está administrando o Brasil muito bem, porque ele pegou o Brasil no fundo do poço, tá? O presidente Lula pegou o Brasil no fundo do poço, cheio de dívida, e ele conseguiu reverter isso, tá vendo? Ele conseguiu reverter isso, então ele está fazendo um bom, ótimo trabalho. Ele está fazendo um excelente trabalho. Porque para tirar um país do fundo do poço, vocês pensam que é assim? Não é não, gente. Para tirar um país do fundo do poço igual estava o Brasil, e em menos de 3 anos o Brasil dá uma melhorada, né? Que tem muita coisa para melhorar no Brasil, né? O Brasil não está top de linha, mas nós estamos muito melhor. Nós estamos muito melhor do que estávamos antes, tá? Estamos muito melhor porque pelo menos o Brasil tá com as suas contas em dia. Tá com as suas contas em dia. Diferente do que era na época do Bolsonaro, que devia a Deus e o mundo, e daí dizia, devo, não nego e pago quando eu quiser, né? Não, o Brasil hoje não está mais nessa, não. O Brasil hoje está tudo com as suas contas quitadas. E fora do Brasil, o nosso país é um país bem visto. O Brasil é um país bem visto, gente. Coisa que no governo de Bolsonaro, o Brasil não era bem visto pelos outros países. Hoje não. Hoje nós somos bem vistos fora do Brasil. O Brasil, ele é reconhecido pelos outros países. Tá vendo a diferença? Vocês estão vendo a diferença? Então é isso. Então, vamos amar o nosso país. Porque se Bolsonaro tivesse sido um bom presidente, gente, eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Se Bolsonaro tivesse sido um bom presidente, eu era a primeira a defender Bolsonaro. Eu seria uma das pessoas que ia defender Bolsonaro. Mas, infelizmente, Bolsonaro não fez nada pelo Brasil. Não fez nada pelo Brasil. Não administrou o Brasil. Não fez nada pelo brasileiro, não fez um projeto para melhorar a vida do brasileiro. E aquele que diz que ele fez alguma coisa, diga aí embaixo nos comentários quantas escolas ele fez aqui no Brasil, Bolsonaro, quando ele era presidente. Quantas estradas Bolsonaro asfaltou aqui no Brasil. Quantas delegacias Bolsonaro fez aqui, construiu no Brasil na época do governo dele. Quantas escolas ele fez, Quantas creches Bolsonaro fez quando ele era presidente? Quantas? Aproveita, escreva nos comentários aí, você que diz que Bolsonaro fez alguma coisa, quais foram, quantos hospitais ele fez, quantas delegacias Bolsonaro construiu, quantas estradas ele asfaltou, quantas empresas ele trouxe para cá, para o Brasil, para gerar emprego para o povo brasileiro, quantas pontes ele fez? Diga aí para mim aí nos comentários, você que diz que Bolsonaro fez alguma coisa, tá? Escreva nos comentários para mim aí sim. Porque para mim, gente, ele não fez nada. A única coisa que ele fez no governo dele foi uma pontezinha de madeira. Uma pontezinha de madeira. E essa ponte até caiu. Eu não sei, nem lembro qual foi o estado que ele fez essa ponte, tá? Mas diz que a ponte até caiu. Uma ponte de madeira, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Uma ponte não vai demorar muito, né? Uma ponte dessa, né? Não tem muito tempo vai ter muito tempo de uso, uma ponte. Então, essa foi a única coisa que ele fez no governo dele. Uma ponte de madeira, e se eu não me engano, foi lá no Acre. Nem lembro mais qual foi o estado, mas parece que foi no Acre ou foi na rua. Eu não lembro, não tô lembrada. Então, é isso, gente. É isso. Vamos amar o nosso país, porque nós brasileiros, nós somos privilegiados, nós temos tudo que nós precisamos aqui nesse país lindo e maravilhoso que é o nosso querido Brasil. Nós temos tudo aqui dentro, sabe? Nós temos tudo, coisas que muito país não tem, nós temos aqui. Nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo. Mas para nós sermos um país de primeiro mundo, nós temos que amar o nosso país. Nós temos que cuidar das nossas riquezas.
do nosso petróleo, nós temos que cuidar da nossa água, nós temos que cuidar das nossas terras, nós temos que cuidar das nossas terras raras, as nossas terras raras, tá vendo? O Brasil tem muita terra rara aqui no Brasil, que é feito tudo, gente, essas terras raras, e nós temos que criar as empresas aqui no Brasil, e nós temos que gerar emprego aqui dentro do Brasil, tá? Gerar emprego aqui dentro do Brasil para fazer os chips que são feitos com as terras raras, gente. Tá vendo como nós temos tudo aqui dentro? Coisa que outros países não têm, tá? Outros países, quer dizer, só a China, né? E outros países também têm, tá? Né? Mas aqui no Brasil, o que tem que ter feito é as empresas para extrair essas terras raras, entendeu? Que é para poder fazer os chips que são usados em todo, que são chips que são usados em computadores, em celular, em TV, tá? Em aquela antena que faz a energia eólica, entendeu? Aviões. Então, gente, nós temos que cuidar daquilo que é nosso, das nossas riquezas. Nós temos que cuidar das nossas riquezas para gerar, para nós enriquecermos, o brasileiro enriquecer. Não pegar, vir aqui, pegar as nossas riquezas e levar para o país dos outros e gerar riqueza para outro país. Vocês estão entendendo? Por isso que nós temos que amar o nosso país, a nossa pátria. Cuidar daquilo que é nosso, porque são nossas riquezas. E as nossas riquezas, elas têm que beneficiar a nós brasileiros. Vocês estão entendendo? Então é isso, gente. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, antes de nós finalizar, para vocês que quiserem nos ajudar, não se esqueçam. Eu vou deixar o QR Code para você fazer a sua doação aqui, o seu Pix, para nos ajudar com qualquer valor, tá? Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. O canal agradece a todos vocês que nos ajudarem, tá bom? E se você não puder nos ajudar, você também nos ajudará assistindo os vídeos do canal, tá? Assistindo os vídeos do canal, se inscrevendo, deixando o seu comentário aí, tá? E escreva nos comentários aí quantos hospitais o Bolsonaro fez na época do governo dele, tá? Quantas delegacias, quantas pontes, quantas ambulâncias do SAMU ele comprou na época dele, do governo dele, tá? Quantos carros dos Correios ele comprou, tá? Porque se os Correios tá do jeito que tá hoje, é culpa de Bolsonaro também, tá? Que ele não investiu um centavo, né? Na área dos Correios, tá? Tá? Não investiu um centavo nos Correios. E o brasileiro precisa dos Correios. Nós precisamos dos Correios, gente. Porque os Correios é que faz a entrega de tudo quanto é correspondências e mercadorias em qualquer lugar do país, tá? O quanto os Correios são importantes para nós brasileiros, tá? Então, bem, gente, vamos finalizando aqui o vídeo do canal e até o nosso próximo vídeo, tá?